Faltando 3 dias da eleição municipal, nas cidades que vão ter segundo turno, os candidatos apuram o discurso para a participação nos últimos debates. E os eleitores convictos trocam informações com os que ainda estão indecisos. Aqui no estúdio do Seu Jornal, nós temos novamente o prazer de receber Paulo Vanuc, que é o nosso comentarista de política nacional, que vai nos dar um panorama do quadro eleitoral. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ribeiro. É um prazer estar aqui com você, Todo com nosso. nossas espectadoras, nossos espectadores da TVT. Na quarta-feira passada tivemos aqui o episódio da falta de energia elétrica nos nossos estúdios. Então, hoje, quarta, é o nosso último comentário político antes do segundo turno. E um rápido balanço nessas 72 horas, um pouco do que pode acontecer ainda, o que já é altamente provável e o balanço que nós estamos construindo aqui a cada quarta-feira. Em primeiro lugar, ao contrário do que a maioria da mídia dominante, a mídia monopolista, ficou propondo antes do primeiro turno, de que o PT iria mal, Lula perderia força, o PT despontou no primeiro turno como o partido mais votado no Brasil, inclusive o mais votado no estado de São Paulo, estado de Minas, e está perto de importantes vitórias como a da capital paulista, a maior cidade do Brasil e uma das maiores cidades do mundo. Ainda pode ocorrer um milagre para José Serra, quem tem fé não pode descrer de milagre, mas a tendência geral, acaba de sair um Ibope, amanhã deve sair Datafolha, e a distância é uma distância que oscila aí entre 13, 14 até 20 pontos de diferença. E também o clima que se sente na cidade, nos próprios jornais que apoiaram abertamente Serra no primeiro turno, tem algo que poderia ser interpretado já como o que se chama no boxe de jogar a toalha. E nesse sentido, o balanço será um balanço muito claro. Acabamos de ouvir a matéria falando sobre a questão do mensalão. Nessa altura do campeonato, o mensalão já não rende. A tentativa de tirar proveitos eleitorais do julgamento do mensalão se revelou um fracasso e hoje mesmo as cenas do mensalão foram quase que de um pastelão, né? De novo brigas entre o ministro Barbosa e Lewandowski. Um deles chegou a dizer que era preciso suspender o julgamento. Eu penso, por uma espécie de estafa mental. O ministro Barbosa vai para a Alemanha fazer um tratamento, então é provável que amanhã haja sessão ou suspendam e o resto do julgamento virá só daqui 10, 20 dias. E as eleições não decidiram o voto. Serra em São Paulo praticamente só falou de mensalão, muito pouco outra coisa. Isso não o colocou numa posição favorável, pelo contrário, a sua rejeição atinge aí o patamar espetacular de 52 pontos, que torna impossível, segundo os analistas, uma vitória. No giro das demais cidades do Brasil, onde há uma disputa entre partidos, forças ligadas claramente aos interesses dos trabalhadores, do movimento sindical contra outras, vemos que o presidente Lula, ele faz agora uma espécie de circuito para quem está saindo de um tratamento duríssimo contra o câncer. É quase heróico, é não recomendável, é como se ele dissesse tudo pela causa, e ele esteve ontem em João Pessoa, na Paraíba, e em Fortaleza, no Ceará, liderando os maiores comícios da história daquelas cidades, onde os candidatos do PT lideram. Em João Pessoa com muita folga e em Fortaleza alguns pontos na frente. Ele está neste momento terminando uma atividade em Salvador, onde há uma situação de empate entre o candidato do PT e do DEM, e voando ainda para Cuiabá, onde o candidato do PT libera pela primeira vez na história as eleições na capital Cuiabá. Amanhã, em São Paulo, ainda pretende fazer um novo programa em Diadema e em Taubaté, eleição importante, porque ali o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, da CUT, é o candidato a prefeito que surpreendeu. Ele está em segundo lugar, mas com chance de virada, sobretudo se essa visita de Lula amanhã for bem sucedida. Também no ABC, na situação de Santo André e Mauá, os candidatos do PT lideram com bastante folga
Em Diadema, situação mais delicada, um comício monstro, uma carreata monstro de Lula, que pode se repetir amanhã, mexeu no cenário, então já existe uma certa indefinição quanto ao resultado, a militância pode fazer diferença, não se sabe ainda, e no resto do Brasil também há várias outras situações que podem levar a uma decisão de última hora. Nesse sentido, o que está claro já, primeiro, que essa incorreta decisão do Supremo de invadir o momento eleitoral com um julgamento tão importante se revelou uma espécie de fracasso, não produziu os frutos planejados e o PT, Lula, Dilma, provavelmente, segunda-feira, serão reconhecidos pela grande imprensa, que foi tão hostil, como realmente vencedores de fato. Isso ainda precisa de ser conferido, pode se confirmar sim ou não. Há situações em que o PSDB vence, como em Manaus, houve um empate, neste momento Arthur Virgílio lidera, mas o cenário nacional é de um enorme fortalecimento. O próprio Estado de São Paulo calculou que as forças de apoio a Dilma e Lula vão crescer 30% no número de eleitores de municípios governados por essas forças. Então, na próxima quarta, podemos voltar a um balanço já com os números na mão, verificar se aconteceram mudanças, milagres, ou se esse andar da carruagem se confirmou. E lembrar que o mais importante é que o eleitor vote, participe e vote consciente, vote fazendo o exame da sua posição política, dos seus interesses, da sua situação social, econômica, o que ele quer para a sua cidade, o que ele quer para o Brasil. Ribeiro. Uma bela análise e com certeza um ótimo conselho. A gente se vê na próxima quarta-feira, Paulo. Até quarta e bom voto para todo mundo. Para todos nós, com certeza.